Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Eu não sei em qual momento do seu dia você vai assistir esse podcast, esse episódio. O nosso EP02. E hoje a gente tem uma entrevistada, uma convidada muito especial, uma pessoa muito amiga, uma parceira de vida, uma parceira de aliança que o Senhor tem colocado no meu caminho para edificar minha vida, para me ajudar a caminhar. E que você seja muito bem-vindo, que o testemunho dela, a história dela sirva para edificar a sua vida, para ver que você precisa continuar. Continua, não é o fim, tá? Se você ainda está viva aí, respirando, bonitinho, acordou, foi porque a misericórdia e a graça do Senhor te alcançou mais esse dia. Amém, E em aleluia. nome de Jesus, você vai ser edificado, você vai ser transformado, você vai ser renovada e você vai ser uma nova mulher e vai continuar, porque não é o fim. Ô, Amém? glória. Vou apresentar. Na verdade, eu não vou apresentar, eu vou deixar ela falar por si só, porque nada melhor do que a própria pessoa falar de si, né? É Pode verdade. falar, minha amada amiga Ah, gente, que convidada. alegria estar aqui, né? Assim, é um presente. Eu sei que é o seu aniversário, mas o É presente meu é também. meu, É meu. né? Ter a sua amizade, ser uma pessoa maravilhosa que Deus Amém. fez essa conexão. Eu tô feliz de estar aqui. Ah, quem não me conhece, né? Missionária Mislene para os amigos, pro Miss. povo de Deus, Miss. Eu sou mãe da Alice e da Amanda, sou casada com o Diácono Cleiton. Eu tenho um neto chamado Benjamin, tenho a minha cachorrinha Aira e sou uma serva do Senhor em construção. Estou Amém. sendo construída a cada dia, né? Venho de uma história de muitas dores, mas que a mão do Senhor esteve estendida sobre mim todo o tempo. Amém. E eis-me aqui, né, para levar a mensagem dele e Amém. testemunhar dessa grande obra. Amém. E o testemunho que o Senhor gera, né, nas nossas vidas. Eu costumo dizer isso para as pessoas que me perguntam: nossa, mas quanto sofrimento? Não. Gerar testemunho dói. Né? Muito, Gerar testemunho dói. muito. E quando você não tem maturidade para entender, você vai murmurar contra Deus, vai questionar. Sim. Mas quando você Oh, já tem um nível de maturidade uhum. melhor, você entende que aquilo ali não é por causa de você, é por causa de outras vidas que vão ser tocadas através de É, você. Se você conseguiu superar em Deus, qualquer um consegue, sim. né? Se Deus for a base, Se Deus for a né? Se base, Deus for a base, a gente consegue superar. A gente sabe que todas no as mundo a gente vai ter coisas. aflições, mas Jesus já disse: tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. E se o Senhor falou, ele está falado, acabou. Ele falou, Aleluia. está falado. Não tem o que questionar, meu irmão. Louvado Não tem o que seja o nome do questionar. Senhor. Louvado Miss, seja. vamos lá, vamos começar. Vamos sim. Quem era a Mislene antes de conhecer a Jesus? Meu Deus. Que Bora lá. pergunta. Quem era? Quem era a Mislene, né? Alguns amigos que me conheceram na adolescência, na juventude, vão lembrar de uma Mislene sempre alegre, brincalhona, né? Uma Mislene que gostava muito de participar de carnavalzinho, bloquinho de rua, festas juninas, já desde criança. Essa Mislene era muito farrista, Uhum. muito, né? Sou a primeira filha de 6 filhos. E a Mislene, antes de Cristo, era uma pessoa destruída, assim, emocionalmente, porque os caminhos que eu tomei, as decisões que eu tomei para a minha vida, me fizeram de mim uma pessoa que entregou o seu corpo, a sua alma, o seu espírito às trevas. Eu não servi em umbanda, candomblé, nada contra. Não servi, não conheço, mas eu sabia que a minha vida não era regida por Cristo. Sim. Era regida por forças malignas, por forças das trevas. E eu me permitia isso na minha juventude, na minha adolescência. Porque minha mãe até tentou levar a Uhum. Mislene para a igreja, mocinha, menininha, ficou uma parte da infância, da adolescência, conheceu a Cristo, foi batizada, mas não quis, não foi tocada por, não se permitiu ser tocada por Uhum. Cristo. Então, dali, com 16 anos,
eu realmente saio e decido viver no mundo das trevas, conhecer tudo que o mundo podia me proporcionar e Sim. oferecer. Então, aquela Mislene, antes de conhecer Cristo, era promíscua, era. é, é, nossa, não dá nem para falar, né? Era uma pessoa suja, uma pessoa que é, tudo que eu fazia era com muita intensidade, né? Se eu queria ir para a noitada, eu ficava a noite toda na noitada. Se eu queria beber, eu não queria beber um pouquinho, eu queria beber até eu ficar totalmente alcoolizada. Se eu, né, queria pessoas, eu ficava com quem eu quisesse, não importa se era um ou dois, três pessoas, eu ficava com quem eu queria, eu bebia, eu farreava, eu dançava, eu tinha um casamento muito complicado, muito cheio de conflitos, até tóxico mesmo, pai das minhas filhas. A gente terminou a relação e eu fui viver uma vida regada por pecado, promiscuidade, prostituição, imundícies. Conheci todas as favelas do Rio de Janeiro, andei com todo tipo de subpoder, né, Uhum. das comunidades. Fui a lugares altos, pessoas com condições financeiras muito boas, me proporcionaram bons lugares, bons hotéis, boas viagens, um tempo de riqueza pobre. Eu chamo de Uhum. riqueza pobre, porque era uma riqueza que não tinha, né? Tinha uma pobreza muito grande dentro dessa riqueza. Então, essa Mislene, antes de conhecer Cristo, era uma Mislene que o povo falava assim: é mais uma menininha da favela que vai ter uns filhos aí, vai ser ninguém, Ser não mulher de vai ser bandido. nada, vai casar com É. algum carinha daí de dentro da comunidade e não vai ser nada na vida. Até assim, acho que até a própria família mesmo, Sim. né, já esperava isso de mim, né, que é uma pessoa que não ia chegar a lugar nenhum. Mas aí quando Deus começa a me lapidar Calma, pelas calma, calma, dores. calma, que a gente vai Aí tem chegar a aí. A outra outra parte da Miss. Mislene. Então, a Miss, antes de Jesus, era uma Miss escrava. Escrava, Escrava, totalmente. idólatra de si mesmo, Muito, né? De dinheiro. muito. Então, resumidamente, é isso, né? Muito resumidamente. Mas isso é muito interessante porque a gente vê que, ainda assim, Deus esteve cuidando a todo momento, Tudo. porque Ele sabia quem você se tornaria após o encontro com Ele e os frutos que você daria após esse encontro, né? Sim. Agora fala pra gente, assim, que é a parte mais bonita da história, né? Como foi a sua conversão e como foi o seu encontro com Deus? Demorou muito. Demorou? Muito, muito, muito. Anos. Porque eu tinha uma mãe de oração, né? Eu tinha uma mãe que era mesa de consagração, Sim. com 6 filhos, que levava todos os filhos para a igreja, aquela escadinha. E quando eu decidi não servir a Cristo, o que eu achava muito lindo na minha mãe é que ela nunca debateu comigo. Ela, filha, eu sei que esse seu passeio aí no mundo tem volta. Você é a filha Uau. pródiga e você vai voltar para casa. E o Senhor Amém. vai te vestir, vai te calçar, porque você é a menina dos olhos do Senhor. Profetizava o tempo todo, Tempo né? todo, é o Glória tempo a Deus todo. por isso. Minha mãe, assim, Como é o nome dela? é Fátima, Dona Fátima. Beijo. mulher de oração, mulher que, assim, dobrou o joelho pela minha vida, literalmente. Amém. Então, assim, a primeira vez, assim, que Deus fez algo sobrenatural na minha vida foi com a presença dessa mãe, né? Eu fui morar com uma pessoa, engravidei com 17 anos, 16 para 17, e no final da minha gestação teve muitos conflitos entre meus pais e ele, porque eles não se davam, não era propósito de Deus
esse relacionamento. Uhum. E então teve muitos conflitos, né? Meu ex-marido não aceitava algumas coisas que eles falavam, ele também. Então, várias brigas aconteceram e eu grávida no meio daquela discussão. Você não vai na casa dos seus pais. Aí os meus pais, você não pode proibir a gente te ver o bebê. Então, eu fiquei um ano praticamente assim da gravidez naquele conflito, marido, pai, mãe, mas sofrendo internamente, que eu era uma pessoa que eu não externava o que eu falava, Sim. eu não conseguia falar, então eu chorava, ficava quietinha, mas eu queria estar com aquela pessoa, porque eu achava que estando com aquela pessoa, tendo esse relacionamento, eu ia ficar livre de uma vida, de ir para a igreja. Tem que ir para a igreja, tá dentro aqui de Uhum. casa, tem que ir para a igreja. Minha mãe era assim: vamos Se para a livrar igreja, das vamos para o culto, cobranças, me né? livrar das cobranças. Então, eu achava que aquele relacionamento ia me dar uma liberdade, que ele não Sim, era crente, não queria saber de nada de Deus. sim, Então, sim. me lancei, engravidei, foi. é, minha primeira filha foi a Amanda. Então, assim, eu estava nessa kitnetzinha que ele arrumou pra gente morar. E de 7 para 8 meses, já com 8 meses, eu uma noite fui dormir, tinha tido um aborrecimento, assim, não teve, não conseguia ver meu pai. Eu só via minha mãe porque ela ia até a Barra me ver grávida, ou eu ia no Rio das Pedras assim muito rápido para ver ela, tipo assim, era uma fuga. Eles estavam de mal, então eu não podia ver minha mãe, ele Uhum. não deixava, e aí eu ia, saía da Barra, ia no Rio das Pedras, numa comunidadezinha ali da Barra, ia lá, via minha mãe rapidinho e ia para casa. Aí naquele dia, né, minha mãe tinha falado algumas coisas, filha, vai dar tudo certo, só daqui a pouco seu neném tá aí e tal. E fui para casa, muito aborrecida, chateada. Aí nesse dia também eu tinha me aborrecido com ele, com alguma outra coisa. Ah, porque ele tinha falado que quando o neném nascesse, meus pais não iriam chegar perto, porque se não gosta dele, também não ia gostar da filha dele. Aí fui dormir, passando mal, com muita dor de cabeça. Ali eu apaguei naquela madrugada e não acordei mais. Aí começa. Aí começa, porque eu não acordei mais. Ali eu já estava tendo o princípio de eclâmpsia Uau. e me levaram para o Miguel Couto, né? Já desmaiada, com uma dor muito forte na cabeça, já me contorcendo. Ele me levou para o Miguel Couto. Chegou no Miguel Couto, eles me levaram direto para a sala de parto e o médico veio falar com ele que, olha, ela está tendo um eclâmpsia, está muito forte. A gente vai amarrar ela e a gente vai tentar salvar a criança. Ele, não, eu não quero que salve a criança, quero que salve ela. Ela está sem condições de ser salva. Uau. A gente só consegue salvar a criança. E aí ele conta, né, que aí são coisas que tudo foi contado para mim, Sim. né? Eu já estava apagada, que ele saiu querendo quebrar aquele Miguel Couto todo, brigando com os médicos. Vocês vão salvar minha mulher, vocês vão salvar, que não sei o quê, e tal. E aí não teve jeito. Fizeram uma cesárea de emergência, tiraram a Amanda com 8 meses e colocaram ela numa incubadora e me levaram para a sala de coma. Eu entrei num coma induzido e ali, depois do parto, o médico falou: nós vamos dar 24 horas para saber quais as reações que ela vai ter para a gente tomar alguma decisão que ser feito, porque tudo que já estava ao nosso alcance nós já fizemos. Passou-se alguns dias e eu não acordava, eu não tinha Reação. nenhuma reação. Os médicos sempre falando, "Ó, já fizemos tudo que podia ser feito, nós não temos como manter ela, né, nesse coma e assim, nós estamos dando morte cerebral." Uau. E aí ele foi, mesmo com todo o problema, né, avisou minha mãe. Acho que não foi nem ele, foi a mãe dele, minha sogra, avisou minha Uhum. mãe. E aí minha mãe chega no Miguel Couto, depois desses dias de coma, dessa notícia, O tanque de guerra o chegou. tanque de guerra chegando no Miguel Couto e ela não foi sozinha. Nesse dia, não, nesse dia ela foi sozinha. Aí o médico falou, conversou, explicou para ela que não tinha como, né, que
O que eles podiam fazer, eles já tinham feito. Eu lembro que meu esposo, nessa época, era caseiro numa casa da Barra, e o patrão dele enviou um médico conhecido que chegou no Miguel Couto para tentar fazer alguma coisa, porque ele era especialista Uhum. em eclâmpsia. E aí ele chegou lá e falou assim: Bom, o que eu vim tentar fazer, os médicos já fizeram. Não, realmente não tem nada que possa ser feito. Aí o médico chamou minha mãe e falou para ela: é, a- nós já estamos dando quadro de morte iminente, nós precisamos que a família venha vê-la, porque não tem vida ali. Uau, E ela falou: ainda tem vida ali. uau. Aleluia, 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 ainda tem vida Jesus. ali. Aí o médico falou para ela: amanhã, se a família quiser vir, né, vê-la. E eu já estava há 8 meses sem ver meu pai, sem falar com meu pai. Só tinha esse contato com a minha mãe. E eu sempre fui o xodozinho do meu pai, o chaveirinho do meu pai. Onde meu pai ia, eu ia com ele. Onde meu pai sentava, eu sentava com ele. Eu era a bonequinha do meu pai. O meu pai era aquele coroa que eu cheirava o cangote dele, eu dava um cheiro, eu falava, meu velho, meu cheiroso, e ele me botava no colo, eu magrelinha, e ele bebia cachaça e chegava bêbado, eu tirava a roupa dele embriagado, jogava água nele com 8, 9 anos de idade. Então, eu e meu pai era um carne, era um grude só. Quando eu fiquei sem falar com meu pai e ele sem falar comigo por causa dessas coisas todas, foi um sofrimento muito grande. Minha mãe falou que meu pai não dormia, não comia, chorava de noite, porque parecia que ele não tinha mais nenhum outro filho, não me desfazendo dos outros irmãos, mas Aham, parecia, ela fala que ele parece que perdeu o sentido da vida. Ele não saía, ele não conseguia trabalhar, ele sim. ficou alguns dias assim como um zumbi dentro de casa. Ela falou que Meu acordava e Deus. ele tava olhando assim pela janela, tipo, esperando, né? Cadê minha filha? E aí ela foi, chegou em casa, saiu do Miguel Couto, foi para casa e falou: a gente chama meu pai de Lourinho, todo mundo conhece ele pelo apelido Lourinho. Uhum. Meu pai não era cristão. Lourinho é. Os médicos falaram que a Mislene não vai viver. E você precisa ir lá se despedir da sua filha. Meu Porque Deus. ela deixou uma netinha. É, você tem que ir no Miguel Couto. E meu pai é aquele paraíbão, né? De Turrão. torrão. Ou você vê sua filha agora, ou você não vai, você só vai ver ela no caixão. Meu Deus. Aí ela falou que ele foi lá pra dentro, tomou um banho. Vambora. Era assim, vambora. Aí foi, chegou no Miguel Couto, já tinham se passado alguns dias desse coma, né? A neném tava bem, a Amanda tava bem, Ela não teve não problema teve nenhum, problema Nis. nenhum, Que nasceu bom. Perfeita. ótima, perfeita, cheia de saúde. E, e eu estava ali, morta, no Miguel Couto, cheia de aparelho, naquele coma. E a minha mãe, no dia que foi, levou meu pai, ela levou uma irmã, que é a irmã do círculo de oração da mesa de oração lá do Rio das Pedras, que é a Aham. irmã Sebastiana, a gente chama ela de irmã Tiana. É aquela irmãzinha do coque mesmo, tá? Aquela que você pede quando não tem mais jeito, quando não tem mais saída, que Onde você fala, recorre. liga pra ela, chama ela, vai na casa dela. É ela, a irmã do coque, aquela irmã do cabelo grisalho, aquela negona cheia de Deus. Foi esse tanque de guerra também que chegou junto com a minha mãe, porque minha mãe não era boba nem nada, viu o É, tá tamanho da guerra, certa. falou: vou pedir É. reforço. Reforço. Ela falou assim: eu vou chamar a irmã Tiana para ela ir comigo nessa guerra, porque o que está acontecendo aqui? Eu estou entendendo que Satanás ele quer levar minha filha, mas ele não vai levar sem eu guerrear. E minha mãe guerreou até o final pela minha vida. A- Aleluia. o médico falando que era morte iminente, que coma, já eu não tinha nenhuma reação. E o médico ainda disse assim para minha mãe, e essa é uma parte que eu vou te falar, Cris, que ela, quando me disse isso, isso ficou tão forte dentro de mim que às vezes eu estou ministrando a palavra de Deus e o Senhor fala: fala o que eu fiz, Uau. fala o que eu falei, fala o que aconteceu naquele É lugar, sobre naquela isso. data. Porque ela falou que o médico olhou para ela e falou assim: Dona Fátima, mesmo que a sua filha acordasse desse coma, ela ia ter sérios problemas mentais. Meu Deus. Ela ia ter sérios distúrbios, Meu porque Deus. foi muito forte o eclâmpsia dela.
deu curto-circuito. Ela ficava em estado vegetativo. Não ia falar, não ia andar. Meu Deus. Então, Ai, ai, ai. aceita. Meu Deus. A minha mãe eu não aceito. Eu não aceito porque minha Meu filha não. Deus. Eu não tive minha filha para perder ela para Satanás. E ela foi com a irmã Sebastiana orar por mim. Elas falaram que entraram na sala, fizeram a oração, clamaram ao Senhor: é tua filha, é tua serva. E eu lá, E nem morta. era serva ainda, né? Nem era serva. Minha mãe profetizando que eu era serva. Eu estava Amém. muito distante de ser serva. Estava serva ainda de Satanás, escrava mesmo. Sim. E quando elas oraram, a minha mãe diz que nada aconteceu. Sabe quando ora, Aparentemente. aparentemente nada aconteceu. Orou, Eita vamos glória. sair, né? O que tinha que ser feito, né? Meu Já Deus. tinha sido feito. E saíram da sala. Porque só podia entrar de 2 em 2 na Sim. sala vermelha, né? Sim. E aí saíram da sala. Quando elas saíram, a minha mãe chama meu pai. Uau, meu Deus. Ai, Jesus. Quando elas saíram, minha mãe chama meu pai Quer para parar um entrar pouquinho? na sala. Quer Não, dá parar? para Dá pra continuar, dá para continuar? continuar. Continue, Continue. continue, Mislene. Quando ela sai, ela chama meu pai. Aí ela falou que quando meu pai foi entrando assim e se aproximando do leito e me viu naquele estado, ela falou que meu pai, assim, eu não vejo seu pai chorar, nunca vejo seu pai chorar. Seu pai começou a chorar e ele tocou na sua mão, assim. Uau. E quando ele tocou na minha mão, na hora que ele tocou na minha mão, eu abri os olhos. Aleluia! Oh, coisa Eu abri linda! os Meu olhos Deus! milagrosamente, sem explicação. Os médicos não Meu sabiam explicar o que estava Deus! acontecendo. Era o poder da oração, e era o poder do perdão, e era o poder do Senhor naquela Aleluia! sala. Aleluia! Ele entrou, Glória! eu abri os olhos, eu Meu acordei, Deus! e eu acordei falando o quê? Me perdoa, Pai. Eu me Uau! senti a própria filha pródiga dizendo: eu pequei contra ti, pequei contra Meu Deus, mas Deus! eis-me aqui. E ele Aleluia! veio assim, me abraçando, e aí a enfermeira já saiu, já chamando o médico, porque além de eu ter acordado, eu sabia que ele era meu pai, mas eu só reconhecia ele, porque o eclâmpsia foi tão forte que eu perdi a memória. Eu não sabia que eu tinha tido neném, eu não sabia quem era minha Caramba! mãe, eu olhava para as pessoas ao redor, eu não conhecia ninguém, mas o meu pai, ele eu conhecia. Meu Deus! A voz e o poder de um pai na vida de uma De um filho. menina, o É, poder da paternidade, o é poder da tremendo. voz daquele pai dizendo: filha, tô aqui. É Jesus É falando. Jesus falando, e ele, filha, tô aqui, e eu chorando, me perdoa, pai, me perdoa, me perdoa. Deixa eu fazer um adendo aqui Ai, rapidinho, só para você respirar, que eu sei que nossa, você tá emocionada. muito. Só para não te cortar, mas já para você respirar um pouquinho. Aparentemente a oração não aconteceu nada, mas o toque do seu pai foi a manifestação do poder de Deus ali. Foi, Foi igual a mulher do fluxo de sangue, foi né? a manifestação, Foi só um toque. foi. E quando você falou, ele falou assim: filha, eu estou aqui. Foi Jesus falando: eu estou aqui. Levanta e Talita anda. cumi, Levanta e anda. Aleluia. desperta, Meu Deus, desperta tu desperta, que dormes. desperta, tu que Gente, eu dormes. consigo visualizar essa cena. Não, o hospital Misericórdia. entrou em ebulição, os Meu médicos Deus. correndo, né, todos querendo Aleluia. entender, aquele monte de médico ao redor, fazendo medição de pressão, Meu botando Deus. aqueles aparelhos para escutar o coração. Não, o batimento cardíaco tá bom, a pressão tá boa, então a gente pode Tudo normalizado. tudo normalizado, e aí vai acalmando, né? Aí eles mandam todo mundo sair da sala, sai todo mundo, fica o médico. E aí eu ficava assim, como se eu tivesse, né, não querendo soltar a mão do meu pai. Uhum. Porque depois que você toca na mão do pai, você não quer mais soltar. Aleluia.
Era uma dependência tão grande. Se ele for embora, eu morro. Se ele sair daqui, eu não vou ter vida. E é assim, né? E é desse jeito. desse Ele era a jeito. própria figura do pai. Amém. Aí saíram todos, os médicos me avaliaram, já me tiraram da sala do coma, já me colocaram num quarto e todos espantados. Como assim? Ela tá viva. O que aconteceu? Aí minha mãe fala que um médico saiu da sala falando com outro médico assim: tá sabendo o que aconteceu na sala? Não sei o número, né? Falou o número da sala. Aquela menina que estava em coma lá, aquela novinha que fizeram a cesárea dela. Não, era morte iminente. Não tinha resposta. Oh, Deus, envergonhando a medicina aí, ó. Aí ela tá lá acordada. Teve uma visita, tá lá acordada. Ai, Ela falou Deus. aqueles dois passando assim, falando, tá lá acordada. E aí ela glorificando o nome do Senhor, Coisa agradecendo, né? linda. Eu recebo alta, vou para casa com essa bebê, né? Me sentindo perdoada pelo Pai, mas eu não volto para Cristo. Eu faço como aqueles leprosos, né? Que não Que voltaram. não voltaram para agradecer. Porque dentro de tudo que aconteceu, eu não tinha noção do que tinha acontecido. Eu tinha tido um parto complicado, fiquei em coma, acordei. Eu não tinha noção de todo aquele milagre que o Senhor tinha Sim, feito naquele lugar. sim. Então eu parti para viver minha vida. Já tinha mais contato com esse pai, né, com essa mãe. Eles viam as crianças raramente, Uhum. né? Porque logo depois que eu tive a Amanda, no outro ano já engravidei, já tive a Alice. Então eu tive duas filhas, uma seguida da outra. A Alice eu não tive problema de saúde nenhum, foi um Graças a parto Deus. cesáreo, assim muito tranquilo. Já cheguei no hospital já tendo contração, fizeram cesárea e eu fiquei bem. Fiquei bem durante 4 anos, 4 para 5 anos, com esse contato, né? Tudo mais ou Uhum. menos. E tem as outras fases do meu testemunho que mostram um tempo onde eu estava achando que estava bem comigo, eu achando que estava bem comigo, achando que estava bem, que estava tudo bem, né? E as meninas estavam crescendo, já grandinhas. Eu comecei a trabalhar numa creche escola, comecei a dar aula, alfabetização e peguei uma turma boa, assim, com uns 20 alunos, e adorava dar aula, alfabetizar aquelas crianças. Mas um dia eu senti que eu estava com os joelhos muito inchado e dolorido. Aí naquela época falava que era água no joelho, Uhum. água no joelho. Ih, você tá com água no joelho, vai ter que fazer uma punção, isso aí e tal. Aí, tá. Só que inchava e desinchava. Aí eu não ligava. Novinha, Uhum. desinchou, tá bom. Sim. Minha filha, um dia eu estava indo para casa, caminhando, eu caí igual uma criança, com os dois joelhos pá, no chão, aí ficou arranhado, doendo, eu demorei para levantar, não conseguia levantar. Aí fui para casa no final da tarde. Cheguei no final da tarde, já para noite, o joelho começou a inchar, inchar, virar como se fosse uma bola vermelha, e um mais inchado que o outro. Aí meu ex-marido olhou para mim e falou assim: melhor tu ir no médico ver isso aí, que ele era assim meio, né? Vai no médico ver isso aí. Eu falei, ó, tô indo no Miguel Couto, então eu vou ver. Porque tudo antigamente, gente, era Miguel Couto. Era. Miguel Couto era tudo. Era hospital, maternidade, Tudo. ortopedia, tudo. Tô indo no Miguel Couto. Fica aí com as crianças que eu tô indo. Fui e não voltei. Meu Deus. Cheguei no Miguel Couto, fez as avaliações. Eu estava tendo um desligamento de rótula, uma doença autoimune, a criança que falta alguma vitamina lá e alguma coisa, que é muita coisa, eu não consigo lembrar, tem, e ele falou assim, você vai ter que ficar para operar. A gente vai ter que operar o seu joelho para tentar fazer o ligamento, só que tem uma coisa, a cirurgia pode dar certo? Pode, mas também pode não dar. Tem 90% de chance de você não sair andando. Meu Deus. Vou para a sala de cirurgia, opero os dois joelhos, fico com gesso da coxa até a ponta do pé. Antigamente era aquelas placas de gesso pesada, grande. Opera. Aquela noite foi a noite mais terrível da minha vida. Eu nunca senti tanta dor. Eu grunhia, eu gemia, eu gritava com muita, 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 muita dor.
com os 2 joelhos operados, eu tinha 30 e tantos pontos, eu tenho as cicatrizes, porque crente tem cicatriz, Tem que porque deixar. ele deixa marcas para você Não lembrar. esquecer. Olha aí para as tuas pernas que tu não ia nem andar, e tu É. tá, Não era nem né? para estar Não era viva. nem para estar viva, não É. ia nem andar. Fui operada para casa, com aquele gesso nas pernas, sem andar. E o médico falou assim, ó, você vai ficar uns 3 meses de gesso e a gente vai avaliando. Aí eles faziam tipo um cortezinho no joelho para poder ver os pontos, né, o Uhum. curativo, e eu ficava indo e voltando de ambulância para o Miguel Couto. Nesse tempo, a minha perna, as 2 pernas foi atrofiando, porque o gesso ele encolhe a carne e vai ficando fino. Então, quando eles tiraram o gesso, eu não tinha perna, eu tinha 2 ossos compridos. E eu olhei para aquelas pernas assim, sem movimento nenhum. Não dobrava, não mexia, não fazia nada. E aí eu me senti uma alijada. Falei, não ando mais. E o médico falou assim: olha, tudo vai depender da fisioterapia, de como vai ser a reação. A fisioterapia foi feita, mas no meio do caminho, já com 5 para 6 meses, já de todo mês estar fazendo fisioterapia e nada, eu comecei a ficar muito depressiva, porque eu sabia que eu não ia mais andar. Eu já tinha aquela convicção dentro de mim que eu não ia mais andar. Nesse Já tempo, tinha decretado seu fim, já né? tinha decretado meu fim. Nesse tempo, meu marido já tinha pego as 2 meninas e tinham deixado com a minha mãe, a que não podia ver, a que não podia ficar muito. Sim, Ele entregou porque ele não dava conta de 2 crianças. Eu estava sim. aleijada dentro de casa. Nessa época, eu não tinha cadeira de roda, o hospital não me ofereceu. Não chegou, não era para chegar, porque literalmente eu fiquei me arrastando pelo chão da casa. Eu me arrastava para ir no banheiro, eu me arrastava para a cama era um colchão no chão, e Uhum. dentro desse tempo, ali eu soube o que que é depressão. Porque aí você não come, você não bebe, você não tem reação. Eu não falava, minha voz secou, eu não falava. E só descia lágrima assim nos meus olhos. Num dia que minha mãe foi me visitar de novo, a guerreira de oração, chegou lá, naquele barraco. Era um barraco de madeira, gente, barraco mesmo, que eu morava. Chegou lá naquele barraco, ela olhou para mim, eu sem voz, sem conseguir falar. E ela perguntou assim: filha, quem tá te dando banho? Porque eu tava escura, a pele tava escura. Pessoa depressiva, assim, Sim. com cheiro de morte, né? O olhar Uhum. opaco. Uhum. Quem tá te dando banho? Eu não respondia, não falava nada. E aí ela falou assim: filha, você tem que levantar dessa cama. Você tem 2 meninas lindas para cuidar. Eu não vou cuidar das suas meninas, é você que vai cuidar. Aí quando ela naquele dia ela orou, né? Eu chorei naquele dia porque eu falava assim: eu sou uma pessoa tão desprezível, tão nojenta, assim. Deus fez tudo, me deu uma família, né? Me deu pai, mãe. E eu tô aqui definhando, minha perna não se movimenta. Eu vou morrer como uma aleijada. A depressão estava tão forte que eu queria me matar. Eu queria morrer de qualquer maneira. Eu tinha muita vontade de morrer. Porque os Você dias vê quando a gente está escravizado pelo pecado, a gente não consegue nem perceber o que Deus já fez lá não atrás, consegue, não né? Fica tão consegue. Eu cego que estava não muito consegue cega. perceber. É Muito, surreal. muito cega. Eu não tinha lembranças do milagre. É. Eu só sabia que eu estava deprimida, que eu não comia, que eu não andava. Era uma medalha. Eu O precisava morrer. sofrimento era uma medalha, Eu né? precisava acabar com aquilo ali. E essa parte que eu conto em algum momento assim na internet, que uma pastora me convidou para a gente fazer uma live, nesse barraco de madeira, era lá dentro de uma comunidade chamada Rio das Pedras, né? E nesse dia, o meu ex-marido, ele era pedreiro, ele tinha saído para trabalhar. E eu tinha acordado e decidido que naquele dia eu ia morrer, só não sabia como ainda. Então eu fui, olhei
Fui para as gavetas, tinha um armáriozinho assim, bem pobrinho mesmo, aquelas gavetas caindo os pedaços, umas facas ruins que não dava nem para me matar de facada. As facas de manteiga de pão. E aí eu olhando, eu sei, como é que. Né, Senhor, nem tinha Senhor, como é que eu vou me matar? Eu preciso morrer. Porque eu sentia muita dor e a depressão, ela traz para você uma sensação de que tudo acabou, nada faz sentido. É, um vazio profundo. Um vazio profundo. É. Então eu fiquei imaginando como eu iria morrer. Aí eu pensei no ventilador, porque eu tinha um ventilador que ficava do lado do colchão. Eu pensei assim, só se eu cortar esse fio e morrer electrocutada de choque. Meu Deus. Eu abri o fio do ventilador ao meio e pensava assim, eu vou ficar segurando numa parte, na outra eu vou colocar na tomada e morro. Não tem ninguém aqui mesmo, ninguém vai me ver. Olha a radilosidade, né? Satanás purinho, assim, vai É. acabar com a tua vida hoje, vai, faz. Fiz, me preparei toda para isso, porque já era certo para mim, assim, a depressão, ela te dá um desejo de morte muito grande. Então, acredite, quando alguém falar, eu quero morrer, realmente essa pessoa quer. Muita gente é fraqueza, muitos quer chamar atenção, quer, mas nem todos. Alguns é real. Eles querem acabar, né? Entre aspas, com aquela dor. A E depressão é o câncer da o alma, câncer né? da É um alma. câncer da alma. E eu fiz aquilo. Quando eu coloquei o fio lá naquele aquele interruptor e segurei na outra parte, eu falei, agora dá para morrer. Desse jeito aqui, se eu ficar aqui agarrada nesse fio, eu morro. Aí já com aqueles fios abertos, né, um para um lado e para o outro, fui colocar na tomada. Quando eu coloquei o fio na tomada, acabou a luz do barraco e não voltou mais. Tá bom para você? Para mim tá ótimo. Né? Para morrer eu presto. E não era para morrer. Você não é dona da sua vida. Não voltou a luz. Fiquei no escuro, com aquele fio agarrado na minha mão. E Meu não tinha Deus, luz. Jesus. E aí eu soltei aquele fio, comecei a chorar naquele escuro, escuro da alma, escuro do corpo, escuro da mente. Tudo fica escuro quando você se afasta do Senhor. Com certeza. Tudo fica escuro. É um vale de ossos secos sem tamanho. Total. Total. Um vale de ossos secos total, Sequíssimos. sequíssimos. É. Ela falou, minha mãe disse, eu continuo fazendo campanha de oração, filha, você vai sair desse buraco, você vai sair dessa... Deus vai te levantar desse chão. Quando ela falava isso, assim, ela ficou uns dias, né, fazendo sopa, fazendo comida, tentando me alimentar, e eu fui me recuperando. E aos pouquinhos eu comecei a sentir que minhas pernas estavam tendo uma leve força. E para resumir, né, passou-se uns meses, a fisioterapia começou a melhorar, a depressão começou a melhorar, resultado de oração, porque eu estava distante de Deus, era só ela buscando pela minha vida. E eu comecei a dar leves passos, pequenos passos, mesmo com a perna dura, eu já ficava em pé, dava leves passos e comecei a andar, aprender a andar de novo, igual uma criança aprendendo a andar. O batente era muito alto, tudo era muito, assim, dificultoso para Coisas mim. simples não tinha como Coisas fazer. simples não tinha como Aham. fazer, né? Sei que assim, eu fiquei muito magrinha com a depressão, muito doente, muito feia. A gente sem Cristo, a gente fica feia, fica escura, fica opaca, fica Sem sem brilho. vida. Minha mãe sentia cheiro de morte. Ela Sim. falou que sentia cheiro de morte Ela tinha um quando discernimento, quando né? ela ia me visitar. Ela sentia a morte rondando, né, ali a minha vida. E eu voltei a andar, né? Os médicos até viram como mais uma superação. O Senhor te levantou, Deus te levantou. Eu voltei a andar. Quando eu voltei a andar, aí começou a pior fase, porque eu tinha 22 anos quando eu operei os joelhos, 21 para 22. As meninas já estavam crescendo. E aí tudo que eu vivi na depressão, eu tomei para minha vida assim, agora eu vou viver. Agora eu vou me recuperar, agora eu vou levantar e eu vou viver, mas não era um viver para Cristo. Não, ainda não Agora era, eu né? vou viver minha vida.
porque tudo que eu sofri nessa cama, humilhação, choro, abandono, sofrimento, dores. E interessante que nesses processos não tinha amigos, não Some tinha todo mundo. pessoas da igreja para me visitar, né? Eu tinha sido de uma igreja, ninguém foi. E aí, às vezes, você pensa assim, né, Cristo não vai deixar ninguém ir. Não era para ir. Cristo não vai deixar ninguém ir até você. É, É o seu processo. é, É você sozinha. é. E quando eu fiquei ali sozinha e me recuperando, aí eu fui desfrutar de todas as coisas que eu ainda não tinha vivido. Comecei uma saidinha aqui, outra saidinha ali, e o mundo ficou pequeno para mim. E quando que Jesus entrou efetivamente nessa vida louca aí, É, Liz? Quando que ele entrou? nessa vida louca, eu já estava para divorciar do meu primeiro relacionamento. Você operou com 22 É, anos, né? Aí depois é. desses 22 anos você foi Fui viver viver, fiquei uns loucamente. 6, 7 anos vivendo assim loucamente, né? Pagode, samba, carnaval, escola de samba, tudo Então que eu. demorou um tempo ainda, né? Muitos Demorou. anos, fiquei na farra muitos anos. Com Sim, quantos anos a Miss se converteu? eu fui me converter. Tem 15 anos que eu me converti. Eu tô com 47. Eu tinha. Quem é bom de matemática aí? 47 menos 15, 32. 32. 32. E nessa conversão, Ou seja, ficou 10 anos penando ainda na mão de Satanás. vivendo tudo que não podia viver. É. Sendo a própria dona do cabaré, a própria Raabe, né? Distante, mas com uma lembrança de ouvir falar desse Jesus. A dona do seu corpo, né? Daquela coisa. Foi aí que eu comecei também com uma coisa com corpo, de academia, de fazer várias coisas para o corpo ficar excelente, para poder ser a mais bonita, mega ré enorme, um cabelão, lente de contato verde. Era outra pessoa, desfigurada, outra Meu pessoa, Deus. uma pessoa montada, era O eu. pecado, quando não mata, O humilha. que humilha aí? Andava com os tamancos desse tamanho, minha filha, numas plataformas, parecia a própria drag queen, mas, né? Meu pai me encontrava comigo, aí ele falava assim: aonde tu comprou isso aí? Não tinha roupa, não, filha? Esse pedacinho de pano aí, porque eram uns shortinhos desse tamanho, né? Aquele top pequeno. Eu falava, não tinha, pai. E ele ficava rindo, né? Levando na brincadeira. Aí a Mislene vai e termina um relacionamento com o pai dessas meninas. E no fim desse relacionamento, a minha filha mais nova sofre um abuso sexual. E aí, quando ela sofre, eu vejo ela indo para um caminho depressivo, um caminho triste. E eu falei, ela não vai aguentar viver o que eu vivi. Eu sei o que é depressão. Foi um baque muito forte na minha vida naquela época, porque eu pensava assim, as coisas podem acontecer comigo, que eu seguro a peteca. Agora com o filho. Mas não acontece com meus filhos, não. Não acontece, não. Eu comecei a ver ela mal, né? Tinha corrido atrás, a pessoa tinha sido presa, tudo tinha acontecido. E nessa época, eu voltei para Cristo. Minha mãe falou assim, vamos no culto, filha. Vamos orar pela Alice. Aí fala assim, vamos orar pela sua filha, né? Aí Vamos. mexeu com o coração da mãe. Vamos orar pela sua filha? Vamos. E a Mislene entrou naquele culto. E aqueles pastorzinhos de igrejinha pequena, Do tomado manto. por Deus, do manto, fala toda a minha vida. Meu Deus. Quando tu estava no leito de morte, eu fui com mão forte, eu te tirei. Quando tu não andava paralítica, eu te levantei. Uau. Amanachai. Quando tu pensou que era o teu fim, a tua morte, eu apaguei todas as luzes da terra para eu brilhar na tua vida. Uau.
Meu Deus. E eu entendendo, e eu morrendo de chorar, morrendo de chorar. E ele sendo usado, usado, usado. Até quando tu vai se afastar da minha obra? Meu Deus. Não vai fazer o meu querer, a minha vontade. Precisarei eu tocar no que te dói? No filho. Ah! Precisa não, pai. Tô Ali. voltando, tô Tô voltando. voltando. E naquela época tava assim, muito no auge, Fernandinho, Toque no Altar, uns louvores assim que chamava a presença, né? E eu chorando ali, me derramando. Eu voltei para Cristo naquela noite. Naquela mesma noite, foi uma noite que hoje o meu esposo, né, que não é o pai das minhas filhas, é, também, que já era meu amigo, me acompanhava, já estava começando uma paquera, também foi para Jesus. Glória a Deus. E aí eu comecei a minha caminhada com Cristo. Eu acho que vai ter que Aleluia. ter a segunda parte do Aleluia. porque assim foram muitas Aleluia. coisas. Vamos só para a gente concluir, que o nosso horário já está estourado. Nossa, Gostaria muito de Jesus. ficar aqui horas e horas Ai, conversando. Senhor. É sempre muito bom falar do Senhor, dos feitos Sim, dele, né, através da nossa sim. vida. E hoje, quem é a Mislene em Cristo? E qual a mensagem que você deixaria para as mulheres, para as pessoas, homens, mulheres, que vão assistir esse podcast posteriormente? Hoje a Mislene em Cristo é uma Mislene moldada, transformada, em construção. Amém. Mas para não ficar assim nas minhas palavras, Amém. no Salmo 42, diz assim: minhas lágrimas são meu alimento dia e noite. Enquanto o tempo todo me pergunto: onde está o seu Deus? Clamo angustiada quando me lembro dessas coisas. Como eu ia com a multidão à casa de Deus, com os sons de alegria e adoração, na passagem das festas. Minha alma, por que está abatida? Porque se contorce dentro de mim. Espera em Deus. Aleluia. E adorarei, e a Ele novamente, pois a salvação vem de sua presença. Amém. Essa Mislene de hoje é uma Mislene que ela tem sede por vidas. Amém. A minha alma anseia por Cristo, a minha alma chora dia e noite, mas hoje é um choro de gratidão. Aleluia. Pelo resgate, pelo que Ele fez e pelo que Ele ainda há de fazer. Amém. Então hoje o recado que eu tenho para quem está assistindo, Amém. quem ouviu esse testemunho, não perca tempo. Porque Cristo, Ele está às portas e bate. Ele está voltando. Se você está dando esse passeio, essa volta, se decepcionou com a igreja, com a comunidade, pessoas vão te ferir, vão te machucar. Mas o Senhor, Ele nunca vai fazer isso com você. Ele é o nosso Pai. Ele é o Pai do filho pródigo, que está de braços abertos, esperando para te receber de volta com honraria. Ele vai te colocar uma sandália nova, um anel no teu dedo. Ele vai te dar roupas novas, ele vai te dar cobertura espiritual. Hoje o que eu vivo para Cristo. Amém. Não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Aleluia. Amém? Amém. Coisa linda esse teu testemunho, Mi. É assim, Amém. a reflexão que deixa pra gente, assim, né, na minha análise, é que o quão nocivo é para as nossas vidas viver longe da presença. Sim. Quão nocivo é. E quanto que o pecado cega, o quanto que Satanás cega diante de tantos milagres e maravilhas, livramentos, igualzinho o povo no deserto. Deus abrindo o mar, mandando maná do céu, e o povo lá murmurando, reclamando, não sei o que, reclamando. Eu tinha uma revolta, eu falava, não vou voltar para Cristo nada, eu quase morri, eu quase fiquei aleijada, eu tive depressão, ele não me salvou de nada. Exatamente, então a gente não consegue enxergar. Quando a gente está aprisionado pelo pecado, a gente não consegue enxergar que tudo é a mão de Deus. Todos os livramentos foram Deus
fazendo algo para chamar a tua atenção, para te trazer de volta. Mas a Mislene não queria, que a carne da Mislene queria viver, queria viver aquela coisa toda. E isso é muito legal de ser compartilhado, porque muitas pessoas podem estar passando por isso. Sim. Ah, não tem mais jeito minha vida. É. Ai, Deus não me perdoa, já pequei tanto que o Senhor não vai me perdoar. Perdoa sim, minha irmã. Perdoa. Arrependa-se, peça perdão e volte para o Senhor. Você que está desviado, afastado da presença do Senhor. Antigamente, quando as pessoas falavam assim, ah, mas eu não sou desviado. Aí eu falava assim, mas desviado é Satanás. Também, ele é. Né? Mas sim, nós somos desviados quando a gente sai do caminho. Sim. Quem é o caminho? Jesus. Uhum. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Então, quando a gente se desvia de Jesus, a gente está se desviando, sim, do caminho. Sim. E eu quero te agradecer, Miss, imensamente. É uma honra, é um prazer. Por você compartilhar o seu testemunho, que eu tenho certeza que vai edificar muitas vidas. Uma honra. Vai edificar a fé. Sim. De quem estiver passando por depressão, né? Falar assim, não, peraí, se eu me firmar com o Senhor, eu também vou conseguir. E eu vou continuar. Porque a Mislene, hoje do Continue Cast, né? É uma missionária, pregadora da palavra. Amém por isso. Líder de mulheres, né? Que faz um trabalho para Cristo. Amém. E psicanalista, né? Porque o Senhor, ele faz por completo. É sobre isso. E a menina pobrinha da favela, ele resgata e exalta e dá dupla honra. Amém, amém. E que todos tenham essa oportunidade, né, de ter esse encontro com o Senhor enquanto é tempo. Sim. Né? Enquanto é tempo. Enquanto é tempo. E eu quero dizer para você o seguinte, você que está nos assistindo, curte, compartilha, divulga. Sim. Curte muito, compartilha muito, comenta. Fala o que você achou do testemunho da Mislene. Fala se você quer a parte 2, porque tem muita história ainda para contar, né? E que você seja muito, muito, muito edificado por esse testemunho. E que entenda uma coisa, Deus ainda está escrevendo a sua história. Então, continue. Até o próximo. Se Deus quiser. Glória. Aleluia.